Diz o sábio escritor: a vida é um presente de Deus. Aprove ao Criador nos abençoar com tão preciosa dádiva. Não basta viver ou até mesmo viver uma longa existência. É importante viver com qualidade e ter prazer em viver. Mas para que tenhamos essa qualidade de vida, é preciso estarmos ligados a Deus em toda e qualquer circunstância. Porque Jesus, ele não iludiu ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, não basta ser religioso, é preciso ter fé, é preciso acreditar naquilo que nós ensinamos, é preciso vivermos o que ensinamos para que as pessoas acreditem no poder de Deus. Então, meus amados irmãos, em tempos de aflição como estamos agora no Brasil e no mundo, mais do que nunca, vamos elevar os nossos olhos para o monte e dizer: de onde vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, que a tua igreja possa ser um exemplo de fé para o mundo que nos rodeia. Concede-nos, Senhor, sabedoria para que possamos, Senhor, viver aquilo que pregamos. Abençoa teu povo, esse povo que é chamado e conhecido pelo teu nome, povo de Deus. Nós oramos com toda a confiança e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ao que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta e o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos.
Olá, boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez, numa quarta-feira, no estudo bíblico, e agora o Salmo de número 102. Mas antes de falarmos a respeito do Salmo de número 102, quero anunciar que no próximo domingo, primeiro domingo do mês de junho, nós teremos ceia às 10h30 e às 18 horas. Né? Lembrando que nós mudamos o horário do segundo culto em razão do horário do toque de recolher. Então, o segundo culto ficou então às 18 horas por enquanto, até que termine toda essa situação de fase de contenção, né, do novo coronavírus. Né? Nós temos que orar para que a normalidade volte o mais rápido possível. Então, por enquanto, estaremos assim procedendo. E lembrando também, se você quiser participar presencialmente da ceia do Senhor, você deve se inscrever no nosso culto, né, para participar do nosso culto presencial. Lembrando que também temos uma limitação de lotação, uma lotação máxima, né, recomendada pelas autoridades sanitárias, então nós temos que observar isso. É por isso que você precisará fazer a sua inscrição prévia através do WhatsApp da nossa igreja, que você pode encontrar no site igrejabatistanovavida.com.br. Eu também quero pedir àqueles que fazem parte do grupo de risco, mesmo que vacinados, mesmo com as 2 doses, que nesse primeiro momento evitem, né, ir ao culto presencial, que possam participar de casa, principalmente nas 2 ceias. Você pode participar de casa, como nós fizemos tantas vezes no ano passado, né, acompanhando o culto que será transmitido pelo nosso canal do YouTube ao vivo, né? Você pode então participar, tendo aí o seu suco de uva, separando ali o seu pão, né? No momento certo, participar conosco, mesmo que de forma virtual. Também vamos retomar as atividades da nossa escola bíblica dominical às 9h30 da manhã, nesse próximo domingo, a partir desse próximo domingo, às 9h30 da manhã, e também, de igual modo, quem for participar da escola bíblica dominical precisa fazer a inscrição prévia, né, para ficar na escola, para estar na escola dominical às 9h30 e também para ficar para o culto às 10h30. Nesse domingo também retomamos a nossa classe de batismos, né? Então às 9h30 da manhã. Você que já tomou a decisão de se batizar, deve então participar dessa sala, dessa classe, e também deve fazer a sua inscrição prévia para participar presencialmente da nossa primeira aula, depois de tanto tempo, né, com a IBD suspensa, ok? Eu creio que é isso que eu tinha que avisar, sempre lembrando que se você faz parte do grupo de risco, por favor, irmão, irmã, por favor, evite, né, nesse momento, temporariamente, até que as coisas melhorem, mesmo que você tenha se vacinado, evite, né, participe de casa, né, nós estamos proporcionando esse recurso tecnológico de você poder nos acompanhar através dos nossos canais, né, das sociais, né, então você pode nos acompanhar, mas evite, é para o seu próprio bem, é para o seu próprio cuidado, ok? Então, Salmo de número 102, o Salmo que trata de um coração aflito, né? Mas que coloca sua esperança no Senhor, coloca sua confiança na compaixão de Deus. Por isso, dei como título para o nosso estudo de hoje, do Salmo 102, o tempo da compaixão é chegado. O tempo da compaixão de quem? De Deus, né? O tempo da compaixão de Deus é chegado. Salmo de número 102. É um salmo relativamente longo, mas gostaria que você pudesse estar acompanhando a minha leitura, que está na Nova Versão Internacional. Então, me acompanhe. Ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa.
Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhes mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para gerações, para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando: do teu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou meus dias, então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Muito bem, este salmo, então, trata de alguém que está muito aflito, abatido, mas que espera, mesmo derramando o seu lamento diante do Senhor, ele espera pela compaixão do Senhor. Então, nós podemos dividir o estudo deste Salmo 102 em 3 partes. A primeira parte, o tempo da minha angústia, dos versículos 1 ao 11. É quando o salmista, então, descreve a sua situação de aflição, de angústia, de sofrimento. Ele pede encarecidamente ao Senhor, o seu Deus, que o Senhor possa ouvir o seu clamor, o clamor do salmista. Ele diz: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti, veja só, o meu grito de socorro. Então você pode imaginar o tamanho da aflição desse salmista. Ele está pedindo para que Deus possa atendê-lo e depressa, porque é um grito de socorro, é grito de socorro. Ele diz: não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Ele teme pelo distanciamento de Deus, e nós bem sabemos que Deus não se distancia de nós, mas na perspectiva de alguém que sofre, e todos nós sofremos, nós temos muitas vezes a impressão de que Deus está longe de nós. Isso não é verdade, mas da nossa perspectiva humana, né, de sofrimento, muitas vezes nós sentimos isso. E aí ele coloca: inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar, responde-me depressa, porque a aflição é muito grande, a aflição que abate o salmista é muito grande, é por isso que ele pede para que o Senhor responda rapidamente, depressa, urgente, o seu clamor. E aí vem então a descrição do seu estado de aflição, né?
Então nós vamos perceber aqui, no versículo de número 3, por exemplo, parece que ele está falando de febre, parece que ele está com febre, né? Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Ele está enfermo, ele acha, ele julga que a sua vida está indo embora rapidamente e ele está muito doente. Talvez não seja uma doença física, talvez apenas uma descrição poética da aflição que tomava conta ou queimava o seu íntimo. De qualquer modo, isso lembra muito bem o estado febril. E quando estamos no estado febril, nós padecemos muito, e parece que essa era a situação do salmista. Ele vai falar também a respeito da dor de alma, dor da sua alma, versículo 4. Como a relva ressequida está o meu coração, seu coração está secando, né? Seu coração não vive, não tem vigor, está secando. Ele diz que ele esquece até de comer, quando ele perde o ânimo, perde a alegria da vida, né? O coração é o símbolo da vida. Ora, se o coração está secando, ele perdeu o sabor pela vida. Então ele esquece até mesmo de comer, de se alimentar, que é uma necessidade básica. Ele não tem vontade disso, ele não tem força para isso, ele não vê motivação até mesmo para se alimentar. Fala também a respeito da sua fragilidade, versículo de número 5. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Não consegue comer, se esquece de comer, obviamente, ele vai ter o seu corpo debilitado, ele está gemendo, né? Lembrando do versículo de número 3, meus ossos queimam como brasas vivas, ele está gemendo de dor, sofrimento. Aqui se revela o seu estado frágil, né? De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Essa história lembra, essa descrição lembra muito a situação do sofredor Jó. Se você conhece a história do homem chamado Jó, que sofreu muito porque ele foi alvo de uma aposta de Satanás, e Deus então permitiu que Satanás infligisse, né, em Jó todo tipo de sofrimento, né? Desde perdas materiais, perdas familiares e perdas na área da sua saúde, né? Saúde física, né? Então, toda essa descrição parece lembrar o próprio patriarca Jó, né? De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. No versículo de número 6, nós encontramos aqui a solidão do salmista. Sou como uma coruja do deserto, uma coruja entre as ruínas, né? Lembrando daquele do pio da coruja, que é tão triste, algumas vezes tão lúgubre, né? No meio das ruínas, no meio do deserto, como se não houvesse nenhum tipo de ajuda, como se o pio da coruja fosse um tipo de pedido de ajuda, mas não encontrasse qualquer tipo de resposta para o seu pedido de ajuda. Ele está sozinho, né? Ele se sente solitário. No versículo de número 7, nós vemos a insônia, que é outro grande sintoma dentro desse vale da sombra da morte do salmista, né? Ele diz, não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Mais uma vez, a figura da solidão. E ele não consegue conciliar o seu sono. A aflição é tamanha, que ele não consegue dormir. Ele não consegue descansar. Ele não consegue comer. Ele vive gemendo. Ele é pele e osso. Ele está ali, né, com seus ossos em brasas vivas, queimando talvez em febre, né? Está sozinho, solitário, não tem ajuda. Veja, porque ele está clamando ao Senhor e pede ao Senhor que responda depressa ao seu clamor. Aí no versículo de número 8, nós temos então o desprezo que ele está sofrendo. Lembrando muito bem de Davi, não é? Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Está sendo desprezado,
ele está sendo ignorado, né? E não somente, veja só, não somente ele tem esse sofrimento íntimo, né? que está acabando com ele, mas também ele é alvo da zombaria e da maldade humana. Então, ele está em pleno, uma aflição muito grande, né? A Nova Versão Internacional intitula esse Salmo de número 102 de oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama seu lamento diante do Senhor. Então, você pode perceber aqui o tamanho, né, da aflição desse salmista. E ele diz aqui, no versículo de número 9, cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. O versículo 9 trata da tristeza, ainda é mais um sintoma, né, da sua aflição. E o versículo de número 11, meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. E com isso nós temos o quadro geral, né, da aflição do salmista. E aí sim, no versículo de número 10, nós encontramos a causa maior do seu sofrimento, versículo 10. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. A quem ele se refere? A Deus, né? Exatamente porque se encontra nesse estado de aflição, ele julga que Deus está indignado com ele, está irado com ele, que o expulsou da sua presença e o rejeitou, né? Nós sempre temos essa impressão, não é verdade? Quando estamos sofrendo um estado de aflição, nos imaginamos desprezados por Deus, rejeitados por Deus. Até mesmo essa ideia que, de uma maneira muito rápida, né, é transmitida na cruz do Calvário. Quando Jesus cita o Salmo 22, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que na dor, no sofrimento, temos essa imagem, né, essa sensação, na verdade, essa sensação de que Deus nos rejeitou, está irado conosco e, portanto, sofremos. Aí nós temos a segunda parte deste estudo, né? Então, a primeira parte, o tempo da minha angústia, da angústia do salmista. Agora ele fala do tempo da compaixão do Senhor, que vai do versículos de número 12 ao 22. É aqui ele faz uma comparação, vamos assim dizer, entre o Deus eterno, né, e a brevidade da vida humana. Versículo de número 12. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Então, o Senhor é eterno e eu sou uma frágil criatura. Uma frágil criatura que está secando como a relva seca. Então ele faz aqui uma comparação, Senhor, o Senhor é eterno, eu sou um ser finito, né? Ele está aqui indiretamente clamando pela misericórdia de Deus. E aí ele vai ser claro, né? Nos versículos 13 a 17, em especial o versículo de número 13. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, ou do seu povo, o povo que sofre, pois é hora de lhes mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Então, para o salmista, né, para ele entendia que o tempo da sua angústia, do seu sofrimento, estava findando, e que era tempo agora da compaixão do Senhor. A compaixão que deveria ser manifestada em prol do povo de Deus. Aqui talvez estejamos lidando com aqueles que sobreviveram, né, à destruição de Jerusalém. Porque parece-nos aqui que o salmista se refere àquela situação em que Jerusalém e o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, haviam sido destruídos pelos babilônios, né? Então ele diz aqui no versículo 14, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Que foi o estado que ficou a cidade de Jerusalém, o templo em ruínas. Mas havia uma esperança de restauração. O tempo da compaixão de Deus era esperado. Era certo e era esperado, né? E também para a situação pessoal do salmista. Ele também aguardava
o tempo certo, o tempo da compaixão de Deus para com ele. Para que, do mesmo modo que Deus estaria mostrando sua compaixão para Sião, reconstruindo Sião, versículo 16, respondendo às orações dos desamparados, ele esperava que a sua situação de vida também, a sua aflição também fosse resolvida, totalmente solucionada pela manifestação da compaixão de Deus. Por isso, para o salmista, era tempo, sim, certo, tempo para a manifestação da compaixão de Deus para com ele. Ele diz, então, responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezarás. Era essa a esperança do salmista. E a esperança de todos nós que passamos por tempos de grandes aflições. Nós, como salmista, nós apresentamos a nossa situação ao Senhor, nosso Deus, e também nós colocamos nesses mesmos termos, Senhor, o Senhor é eterno, nós somos frágeis, somos criaturas frágeis, tenha compaixão de nós. São nesses termos, portanto, que nós pedimos o socorro ao Senhor, que Ele se compadeça de nós e que Ele declare que é o tempo certo, o tempo chegado da sua compaixão. E Ele aqui lança um olhar para o futuro, nos versículos 18 a 22, quando Ele trata de uma geração futura que cantará a compaixão de Deus, porque tendo o Senhor restaurado a Sião, tendo o Senhor reconstruído a Jerusalém, a partir do versículo de número 18, nós encontramos aqui, escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando, do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. Você sabe que aqui é uma referência ao futuro, né? Quando a nova Jerusalém descer do céu com uma imagem esplêndida, maravilhosa, nós encontramos a partir de Apocalipse 21, todos os reinos, todas as nações haverão de ir a Jerusalém celestial, para adorar e servir ao Senhor. Né? Então, aqui é uma visão futura. Né? Então, as futuras gerações, as gerações que cantarão, né, naquele grande dia, né, a compaixão, o amor de Deus. Essa mesma compaixão que o salmista está pedindo ao Senhor. Então, aqui nessa segunda parte, ele trata, então, da certeza de que o tempo da compaixão do Senhor é chegado. Né? E na terceira parte do nosso estudo, nós temos os versículos 23 e até o final, 28, o tempo do Senhor não tem fim, ele é eterno. O tempo do Senhor não tem fim. Nós temos o tempo da nossa aflição, que tem um começo e tem um fim. Nós temos o tempo da compaixão de Deus, que se estabelece por causa da mesma compaixão do Senhor. No tempo certo, na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho para que manifestasse o seu amor e a sua compaixão para conosco, onde, quando ele veio, ele ofereceu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Foi o tempo da compaixão do Senhor. E agora nós podemos também contemplar o tempo eterno de Deus. A sua compaixão não vai durar apenas um tempo, mas durará eternamente. Então, o tempo do Senhor não tem fim. Versículos 23 a 28. Ele começa mais uma vez fazendo a comparação entre o Deus eterno e a fragilidade da vida humana. Ele diz aqui, no meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. Aqui a mesma mensagem do versículo de número 12 que nós lemos, né? Ele está dizendo aqui que ele é apenas uma criatura finita e que Deus é eterno e que Deus, através dessa colocação, pudesse ter compaixão dele.
né? Que ele se sentia abatido no meio, né, da sua história, né? Deus havia, então, colocado ali um momento de grande aflição no meio da sua vida, né? Então ele pede a Deus que o Senhor possa ajudá-lo, que o Senhor não leve antes, que ele possa continuar a viver, porque ele é eterno e o salmista é uma criatura finita. E aí, então, ele vai destacar essa eternidade de Deus. Ele vai falar a respeito de Gênesis 1, quando da criação do mundo, porque ele diz no versículo 25, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então ele diz, o Senhor criou tudo, teve um princípio neste mundo onde o Senhor criou tudo, e o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor criou os céus, né? Eles, no entanto, toda essa criação perecerá, né? Porque são criaturas, foram criadas por Deus, mas ele diz, mas tu permanecerás. Envelhecerão, né, a criação, né, aqui uma linguagem poética, envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A eternidade de Deus. Então, se Deus é eterno, então a sua compaixão também o é. A compaixão do Senhor dura para sempre, como as suas misericórdias duram para sempre. E é interessante aqui, meu amado irmão, minha irmã, se você me acompanhou até aqui, na minha argumentação, na minha exposição, você vai se lembrar que esse trecho do Salmo 102, os versículos 25 a 27, são encontrados na carta aos Hebreus, no capítulo 10. E eu quero trazer a você também esse texto de Hebreus, capítulo 10, do capítulo 1, versículos 10 a 12, quando Jesus é mencionado pelo autor da carta aos Hebreus como aquele que é superior aos anjos, foi superior a Moisés, né? E ele vai falar que o Filho, Jesus, é rei, né? Versículo de número 8, ele diz, mas a respeito do Filho, em Hebreus, ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. E a partir do versículo 10, ele repete, né, o Salmo 102, versículos 25 a 27. Mas ele liga esse texto, e também nós podemos considerar todo o Salmo 102, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do nosso Redentor, que também sofreu na cruz, teve a sua aflição, né? Mas restaurou o povo de Deus, oferecendo sua própria vida para que todos nós pudéssemos ter vida através da sua morte, ressurreição e ascensão. Então nós temos aqui, portanto, uma referência usada pelo autor da carta aos Hebreus para dizer que esse Deus, cheio de compaixão, que reina, que reconstruirá a Sião, é, sem dúvida nenhuma, o nosso Senhor Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus que faz isso, né? Então, todo esse salmo, como todas as escrituras sagradas, apontam para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi o próprio Senhor Jesus que criticou os estudiosos judeus, dizendo a eles que eles examinam as escrituras minuciosamente, mas não conseguiram chegar até ele, pois as escrituras falam dele? Pois bem, o Salmo 102 é prova disso. Tanto é que nessa parte, versículos 25 a 27, esses versículos foram referidos pelo autor da carta aos Hebreus para apontar para Jesus, o nosso grande rei. E aí no versículo de número 28, nós temos a bênção para gerações futuras, já que aqui tem um aspecto profético, né? Então nós encontramos as palavras que já lemos. Os filhos dos teus servos, ou seja, gerações futuras, terão uma habitação. Qual é essa habitação? A casa do Pai Celestial.
a casa que Jesus mesmo foi preparar para cada um dos seus discípulos. Aqui está, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença, estarão firmes na presença do Senhor, não temerão mais, estarão para sempre firmes na presença do Senhor. A mesma esperança do salmista Davi no término do seu salmo de número 23, que você vai se lembrar muito bem, tendo sido recebido pelo grande anfitrião, um banquete diante dos seus inimigos. No versículo de número 6, ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então aqui esse salmo é também uma mensagem de esperança para cada um de nós. Uma mensagem de fé e de confiança. Embora possamos estar sofrendo em aflição, como o salmista do Salmo 102, nós podemos contar com o tempo da compaixão de Deus. Não há sofrimento que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Mas sempre se manifestará a compaixão do Senhor. E a compaixão do Senhor, ela é eterna. Ela não tem prazo de validade. É para nós hoje e também para gerações futuras, até que se manifeste plenamente naquele grande dia, quando todos nós estivermos na Sião restaurada, na Nova Jerusalém, onde todos os reis e nações e nós, como povo de Deus, estaremos na presença do grande Rei, louvando e adorando para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, nosso próximo culto de oração e de estudo bíblico, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.